Tudo jóia, desculpa meus 15 minutos de atraso. Estou conectando ao vivo também aqui pelo Instagram, então se você quiser mandar o convite, manda o seu convite. Aí, você já apareceu. Vai dar tudo certo. Né? Quem faz ao vivo... Nossa profissão, né, Rogério? Advogado. Só vira a sua câmera. Sempre, a sua câmera do celular tá sempre. aparecendo. Eu tenho que mudar a configuração. Aí. Olá a todos do Insta. Boa noite, Rogério. Boa noite pessoal do Insta, boa noite pessoal do YouTube. Bom, então, a gente está fazendo essa transmissão simultânea aqui. Ontem a gente fez uma chamada para convidar a todos e hoje é para valer. A live com o meu convidado mais que especial, Dr. Rogério Gimenez, do Vida de Advogado, que todo mundo, principalmente da área jurídica, conhece. Então, eu vou conduzir hoje a live, a gente vai inverter um pouquinho os papéis, mas vai ser mais um bate-papo, como a gente falou ontem para vocês. Então, e vocês também participem, seja por aqui, pelo meu canal do YouTube, seja lá pelo Insta do Vida de Advogado. Né, Rogério? O pessoal do Insta, eu já vou pedir aqui para vocês clicarem nesse coraçãozinho para essa live ficar salva no IGTV. E mandar também aviãozinho para todos os seus colegas virem assistir aqui com a gente. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, mandem a sua pergunta, que a gente tenta responder. E eu estou com uma cola aqui na minha mão, porque eu trabalhei bastante o dia inteiro e não tive tempo né? Então eu vou responder pelo que eu sei. Claro, mas tá? É isso, também faz parte da nossa profissão, né? Ter ali sempre a colinha, a agenda e as informações, porque a memória, né, não dá para confiar só na memória, né? Muita informação. Exatamente. Bom, então, né, eu vou começar abrindo aqui para o Dr. Rogério, que já é bem conhecido, né, mas se apresentar, falar um pouco aí do Vida de Advogado, que está presente aí em todas as redes sociais, tem o site. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês enquanto ele fala e contar um pouquinho aí dessa trajetória, né? Você está muito presente aí em todas as redes. Explica aí um pouquinho para a gente como que surgiu e o que você traz nessas redes sociais. Claro, Fabiola. A primeira coisa que eu vou te pedir é para você não ficar me chamando de doutor, porque a gente está aqui na live, nós já somos praticamente amigos. Não, praticamente não, nós somos amigos e então não precisa ficar me chamando de doutor. Então vamos lá. Para quem já me conhece, o aqui do Instagram já me conhece bastante, do YouTube, no seu canal acredito que também, mas me chamo Rogério Gimenez. Eu criei o Vida de Advogado. O Vida de Advogado, ele começou como eu posso dizer, uma brincadeira, né? Eu trabalhava num escritório em São Paulo e eu sempre tive a mania de escrever as coisas no meu Facebook, né? Meu Facebook era meio que uma válvula de escape. Então, acontecia alguma coisa diferente, eu ia lá escrever no Facebook. E a minha... mais ou legal, menos. Mais ou menos, né? E a minha gestora, ela me chamou na sala dela na época e me repreendeu, porque ela falou que eu estava me expondo muito e também expondo o escritório de uma certa maneira. Então, o que eu fiz? Eu resolvi criar uma página onde eu pudesse contar o dia a dia de um advogado de uma forma engraçada, de uma forma irônica, né? A Fabiola está até mostrando lá. Então, tem umas piadinhas ali, ó, igual aquela que ela está mostrando. O pessoal do Insta vai lá no YouTube para ver que tá legal. Então, eu sempre fiz de uma forma engraçada e uma forma divertida. E eu nunca imaginei que fosse gerar a proporção que gerou. Acabou gerando uma proporção tão grande, as pessoas começaram a compartilhar o que eu escrevia, as postagens que eu fazia, e a página começou a crescer. E
depois eu acabei criando o Instagram, o Legal. Twitter, Muito o legal blog isso. Eu e vou o mostrar aqui canal para do o pessoal o YouTube. canal do YouTube também. Você, nossa, eu estava vendo, né? Quantos inscritos, seguidores você já tem? A página mesmo, né? Tem muitos, né? Muitos. Você, bom, também já são quantos anos aí, né, Rogério? Você está na estrada Acho nessa que desde 2013 2013, eu tenho a 2013, página. São Isso, já 9 anos, é isso? 9 anos, praticamente. mais Deixa eu ou pôr aqui menos. no YouTube para o pessoal ver. E assim, é muito legal. Você, então, né, você começou pelo Face, né, a página do Face ali, e depois foi para as outras redes sociais, né? Mas eu acho que dos meus colegas advogados, eu vejo assim o pessoal compartilhando. Eu não tem um que não goste assim dos seus memes, que não compartilhe os memes, né? Porque você posta assim, às vezes coisas sérias, né? Às vezes informações. Eu acho muito legal. Eu sempre falo aqui em casa. Você frisa muito a questão de cobrar a consulta, né? Para os nossos amigos advogados. Cobre a consulta, acho muito engraçado aquele meme que você põe. Até cartomante cobra a consulta, porque que o advogado não cobraria, né? Exatamente. E é muito verdade isso, é muito verdade, porque é a nossa profissão, né? E outro dia num vídeo, inclusive, aqui tá os vídeos, os últimos vídeos, né? Eu assisto todos. E assim, é muito importante, principalmente para o advogado autônomo, né? A gente não vive de ar. A gente às vezes até quer fazer algum trabalho mais voluntário, você sabe que a pessoa não tem condições de pagar, né? Mas assim, sempre e para todo mundo não dá, né? Então, é uma dica de É, ouro, né, que você deixa aí. e como começou, né? Começou pelo Facebook, e no Facebook eu faço Uhum. mais as postagens. Daí depois eu comecei a fazer alguns vídeos, e esses vídeos eu faço o quê? Eu falo mais ou menos de algumas coisas que acontecem comigo, algum Tá. caso que eu peguei, algum processo, né, de uma forma Sim, ética, sim, sem expor ninguém. E ou senão eu falo de coisas aleatórias, tipo o que é uma procuração, o que é sim, um subestabelecimento. E eu sempre procuro falar de uma maneira sim. clara, objetiva, sem ficar Uhum, enfeitando muito. Então eu acho que isso acabou sim, atraindo as pessoas, sim. principalmente estudantes de direito. E, E também e enfim, atrai o público eu leigo, né? Porque não fica uma coisa voltada só para os também. advogados e você acaba sendo, como eu sempre falo aqui, uma fonte muito importante de informação, que é o que você está falando para a gente. Uma procuração é uma coisa do nosso dia a dia, mas assim, não é todo mundo que sabe, né? Então é muito importante você trazer essas informações para os estudantes, para o público leigo e informações para os advogados, enfim é muito útil, né? A gente tem o lado, né, de entretenimento, enfim, dos memes e tal, mas né, são fontes de informação, né? Muito legal. Então, quem não conhece ainda, por favor, hein? Ó, YouTube, Insta, Facebook, tem o site, vai lá e Vida de Advogado. É só digitar no Google, é o da gravatinha vermelha. É isso aí. Por isso que eu tô É a sempre com a marca gravatinha dele, é a vermelha marca para dele. é como se fosse uma marca, né? Então, eu estou sempre com a gravata vermelha justamente para Sim, linkar com a muito bom. página. Bom, aí, né, a gente já fez 2 lives lá no Insta, né, do Rogério, aqui para o pessoal que está no Insta. A gente já fez 2 lives, mas eu como convidado, e hoje, né, eu fiz o convite para o Rogério e ele aceitou, então eu estou muito honrada. E aí a gente vai, né, como o meu canal, a gente traz mais informações assim de viagens, direito internacional. Eu convidei o Rogério para falar aí da questão de cancelamentos de voos, principalmente nesse período, né, da pandemia, agora em 2022, que está tudo muito incerto em relação a isso. E a gente vai falar, né, sobre esse tema, né? Meu voo já era, né? E agora? O Rogério responde. É, não, Rogério não, você acabou de falar aí. A A gente. gente vai falar, nós dois vamos falar, né? Tipo,
Não joga para cima de mim, não. E eu quero ver o pessoal participando, eu quero ver o pessoal mandando as perguntas. As perguntas que vocês mandarem aqui no Instagram, eu vou passar para a Olha, vai Fabiola jogar o responder, abacaxi na tá minha bom? mão. Vou jogar. Você que é a hostess, né? Você que convidou, então Vamos vou lá. Não, jogar a na gente sua vai fazer mão. uma conversa, né? Então vamos lá. Assim, Isso, sim, mas brincadeiras à sempre parte. com um bom humor aí no meio também. Aí, né, a gente preparou assim para vocês essas questões mais as principais, né, sobre esse cancelamento de voo durante a pandemia e agora. Então, né, a primeira pergunta seria como resolver esses problemas, né, com passagens aéreas, assim, quem está tendo problemas com cancelamento, com passagens aéreas, qual o primeiro passo, Rogério? Pode contratar eu ou Já tem você. os A gente vai contatos. deixar no nosso contato aqui embaixo. Não, é brincadeira. A gente, né? Brincadeira, a Bob vai ver, né? Não, Brincadeira, só que não, né? Assim. não pode. Mas se alguém quiser, manda no privado, depois a gente conversa. Enfim, não, brincadeira. Então, se você tiver algum problema em relação à passagem aérea, eu acho que a primeira atitude que você tem que fazer é procurar a companhia aérea. Então, se você comprou lá na... Pode falar o nome da empresa? Pode, né? Se você comprou Isso. na VASP, é a empresa que não tem mais. Se você comprou na VASP e teve um problema com o seu voo, ele atrasou, ele foi cancelado, qualquer problema relacionado ao voo, então qual a primeira atitude que você deve fazer? Procurar o guichê, procurar a companhia aérea aonde você Passo comprou essa número 1. passagem. Tá, e aí assim, Passo né? A número 1. empresa realmente cancelou o voo. Quais seriam os direitos desse passageiro, né, que ficou ali na mão? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ficar calma, Que é né, Fabiola? difícil. A pessoa tem se a pessoa explodir, que nem aquela cena que nós vimos, acho que foi o ano passado ou começo do ano, não me recordo agora, que o cara pegou e começou a agredir o funcionário, pegou uma barra de ferro e começou a quebrar tudo. Isso, Acho que foi em São Paulo foi isso, num dos dois se eu não me engano. aeroportos daqui, não sei se foi Congonhas ou Guarulhos. Acho que era Guarulhos. Então, se você fizer isso, meu amigo, minha amiga, você já perdeu totalmente a sua razão. Então, não faça isso. Com o cancelamento, você pode fazer o quê? Você pode pedir a restituição desse bilhete, tá? É um dos seus direitos, digamos assim. Você pode pedir a restituição, o reembolso, e eles têm a obrigação de fazer esse reembolso de forma integral para você dentro do prazo de 7 dias. Ou você pode optar também por remarcar a viagem. Então, você pode optar por, eu vou, ao invés de vocês me devolverem o dinheiro, eu vou ficar aí com o crédito e vou remarcar a minha viagem. Ou, não quero mais saber, quero meu dinheiro de volta e vou comprar em outra companhia. Então, você tem esses dois eu direitos. até, né, faço aqui um parênteses, às vezes as pessoas compram por alguma agência, né, seja física, seja online. Às vezes, né, enfim, se a pessoa está ali no aeroporto, é lógico que é mais fácil ir direto na companhia aérea, mas muitas vezes durante a pandemia eu vi pessoas, né, tentando falar com a companhia aérea e não conseguindo. Então, tente com a agência, porque afinal as duas têm responsabilidade aí, né, pelo seu pacote, pelo seu voo, né? Então, vale a pena, nesse momento de desespero, tentar se comunicar com uma ou com outra, ou com as duas, né? Muito bem lembrado. As duas, elas respondem de maneira solidária. Então, a mesma obrigação que tem a companhia aérea tem a empresa, a agência de viagem que você fez um pacote, que você comprou direto na agência. Exatamente. Então, as duas respondem de maneira solidária nessa situação. E aí, Rogério, uma questão que, assim, até muita gente me pergunta, tem algum número, algum órgão que eu possa ligar, assim, se eu tiver nessa situação de um cancelamento, de um atraso, teria alguma linha, né, algum canal para o consumidor ligar? Sim, tem sim. Tem o telefone 163,
Esse telefone é um atendimento da ANAC que funciona das 8 às 20 horas. Você pode ligar de qualquer lugar do país, da onde você estiver, a ligação é gratuita. E eles atendem ainda em 3 idiomas, que é o português, o espanhol. Olha, legal e isso. o inglês. Então, a ligação é gratuita e funciona das 8 da manhã às isso é 20 legal, horas né? da Porque noite. às vezes a gente vê aqui o pessoal da América Latina, né, no aeroporto de Guarulhos, nessa situação, às vezes comprou passagem aí pelas companhias brasileiras, né, e estão tendo esse problema. Então é legal que atendam nesses 3 idiomas. Isso eu não sabia, uma novidade também para mim. E assim, né, agora falando aí durante a pandemia, né, e principalmente essas últimas semanas, esses últimos meses, que houve muito cancelamento por causa de afastamento de funcionários que tinham contraído a Covid-19, né, Rogério? E aí, como é que fica o passageiro nessa situação? Primeiro, o que a gente tem que entender é que o cancelamento foi ocasionado por um motivo plausível, né? Não foi proposital, foi por conta de falta de funcionário, né? Falta de piloto, enfim. Já tem, parece que não vou lembrar agora, mas já existe uma decisão que fala justamente dessas situações, né? Que é permitido. E, enfim, esse impacto foi sentido praticamente em todas as companhias aéreas, né? E o que os passageiros podem fazer com esses cancelamentos? Segundo o Procon, tá? Então, o consumidor ele deve ser realocado em outro voo. Então, a companhia vai pegar esse passageiro e colocar em outro avião. Ou o passageiro pode optar pelo reembolso integral da passagem, que é aquilo que a gente falou anteriormente, que eles têm até 7 dias para devolver, ou remarcar a viagem para uma outra oportunidade. Então, são essas 3 opções. Ficar nervoso não adianta muito. E daí a gente tem aquela situação, e daí eu vou pedir ajuda para você, que entende, né? Vamos lá. A gente tem aquela famosa lei 14.174 de 2021, que, se eu não me engano, é aquela mesma lei que falava dos eventos também de shows que foram desmarcados por conta da pandemia, que inclusive eu, né, tive um show que foi cancelado e eu quero meu dinheiro de volta e não querem me devolver. Então eu estou brigando na justiça por isso. Muita gente está passando por isso, infelizmente. E daí a juíza, em primeira instância, deu favorável para quem vendeu o show, e eu recorri, vamos ver se agora no recurso eu reverto. Mas tá essa briga, porque eles querem que eu use o valor que eu gastei no show como crédito em outros shows. Não me interessa, me interessava daquela artista específica, né? Tipo, não me interessa uma de situação outros. que realmente assim foi uma novidade, né? Não só para a sociedade e para o direito, né? Tinha um professor na faculdade que sempre falava assim: o direito está sempre correndo atrás da sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade, o direito vai atrás para tentar solucionar, né? Mas até criar lei, né? Sancionar lei, a gente sabe, né? Que, enfim, a pandemia já vai aí para 2 anos, né? Já estamos completando 2 anos, e você vê que não tem, assim, uma solução única, digamos, né? Não tem uma coisa consolidada. Então, né, no seu caso, você teve que entrar na justiça e ainda está tendo esse problema, né, da negativa. Então, não está sendo fácil, mas pode falar. Daí eu vou te falar em relação ao voo, eu não sei se aplica também como no caso dos shows, né? Mas parece que agora, como essa lei valia até dezembro do ano passado, então agora voltou a valer as normas da ANAC relativa ao cancelamento do voo, que são aquelas que eu já falei, né? Ou ser realocado, ou pedir o dinheiro de volta, ou deixar para remarcar essa viagem para outra oportunidade. Exatamente.
essa disposição, né, que você falou das opções, vinha aí na resolução 400 da ANAC, né, parece, não é isso? Que tinha uma resolução específica, né? Quando a companhia aérea cancelasse, aí o passageiro tinha essas 3 opções, né? E aí essa lei que você mencionou realmente a vigência dela foi até 31 de dezembro de 2021 e agora voltaram, né, as regras que valiam antes da pandemia, né? Então tem que ter atenção com isso. E uma informação também aí importante assim, no início da pandemia, né? Muita gente como essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, tanto, né, as empresas quanto os passageiros, enfim. O que acontecia? Tinha muita gente que já estava viajando, né? E eu falo aqui mais do exterior, mas enfim, no geral. Então, a pessoa já estava no destino e veio a pandemia e aí a pessoa não conseguia retornar, né? Então, o que estava acontecendo? As companhias aéreas, enfim, estavam tentando solucionar essas questões. Quem estava no exterior, os consulados estavam organizando voos humanitários, que a gente chama, para repatriar, né, o pessoal. Mas, assim, atenção, isso foi no início da pandemia. Hoje, não pense, né, que você... eu vou se cancelar o meu voo de volta por causa de um desses motivos, mesmo que seja por causa da Covid-19, que o consulado vai providenciar um voo, não. Então, não conte com isso, né? Se prepare aí para, se precisar ficar um tempo mais no seu destino, ficar, né? E já tem uma pergunta aqui para você que fizeram aqui no Instagram. Perguntaram aqui e quando o consumidor passar mal ou algum imprevisto que ele não pode pegar o avião? Isso é até uma questão que a gente ia falar um pouquinho mais para frente, mas a gente antecipa, inclusive a Covid, né? O que acontece como essa lei que estava em vigor até 31 de dezembro já não vigora mais, hoje o consumidor, né, o passageiro, mesmo que por Covid, então se você deixou para fazer o seu teste lá no aeroporto, que é possível, aqui em São Paulo principalmente, nos 2 aeroportos se faz o teste de Covid, e deu positivo, infelizmente, é óbvio, você não vai conseguir embarcar por todos os motivos, mas assim, você vai, infelizmente, ser responsável ali pela multa e pela diferença tarifária da passagem. Então, se você remarcar esse voo, você vai ser responsável por esses 2 valores. O que está acontecendo, que a gente tem informação, é que assim, algumas companhias aéreas, né, eu peguei aqui informações, por exemplo, eu posso falar da Latam, não vou falar nenhuma informação, isso saiu na mídia. A Latam está de uma forma assim, quando o consumidor entra em contato com ela, falando da situação, e isso, o que saiu na mídia é que era específico para casos de Covid, então o passageiro pegou Covid e não pode embarcar, a Latam estava remarcando sem multa, né, o bilhete, mas se houvesse diferença tarifária da nova data, né, que o passageiro escolhesse, ele arcaria com essa diferença tarifária, tá? E aí, então, é um caso a caso, né? As companhias aéreas estão abrindo essas exceções, mas a lei não está mais exigindo, né, das companhias que elas abram mão da multa e da diferença tarifária, tá bom? Tá. Sim. Bom, a gente já antecipou aqui algumas perguntas, né? Como que é o procedimento, né? Como ficou aí o procedimento do cancelamento de passagem aérea durante a pandemia? A gente falou, né, um pouquinho aí como que ficava, né? Então você tinha as 3 opções, né? A gente acabou já respondendo essa pergunta. O passageiro tinha as 3 opções, né? O reembolso, uma nova data, né? O crédito, não é isso? Me complementa aí se eu esqueci alguma coisa, né? Seria o reembolso integral da passagem ou ele ser realocado em outro voo, em uma outra aeronave.
e também ele poderia pedir que ele ficasse com um crédito para fazer uma viagem em outra data. Né? Agora, durante a pandemia, você está perguntando, se o consumidor cancelasse uma passagem para viagens entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, ele estava isento da cobrança de multa, que foi o que você falou agora há pouco. E o valor pago seria convertido em crédito para a próxima viagem. Igual aconteceu com os shows, né? O show foi cancelado, então você ficava com crédito para utilizar em outros eventos. Mas tratando-se do voo, quem optasse pelo reembolso teria até um ano para receber o valor. O que seria e esse valor seria corrigido pelo INPC. Eu acho isso uma injustiça. Mas... eu tive algumas pessoas próximas, clientes que passaram por essa situação. Teve um cliente, vou falar rapidamente, que eu falei essa questão de voo humanitário, né? E o rapaz tinha ido para a Itália e ele foi muito sortudo, porque assim, ele chegou na Itália, uma semana depois decretaram aquele lockdown total na Itália, né? Foi em fevereiro de 2020. E aí ele ficou lá, ele tinha a pretensão de ficar no máximo aí 1 mês e meio. Ele acabou ficando 3 meses, né? E as despesas tudo por conta dele. E eu também posso falar, porque a companhia já não existe mais, que é a Alitalia, né? Parou de funcionar. E a Alitalia cancelou. Assim que ele chegou lá na Itália, cancelou a volta. E o rapaz entrou em desespero, tudo. E eu tentei entrar em contato com o consulado competente era o de Milão. O pessoal foi muito atencioso, só que falou assim, olha, a gente vai ter o último voo, assim, se a gente tiver bastante demanda, a gente vai fretar mais um voo para o Brasil, mas vai ser o último. Isso já, assim, ainda era o início da pandemia, por isso que eu toquei nesse assunto. E aí eu falei, não, vocês têm que incluir esse rapaz nesse voo, né? Tem que incluir. E ele estava vendo até, né, a possibilidade de ele comprar uma nova passagem e depois pedir o reembolso, mas as passagens, sem brincadeira, estavam aí chegando nos 11 mil reais. Ele só de volta, ele falou assim, eu não é nem que não tenho, mas assim, sabe, é uma questão assim, eu não vou pagar esse valor. E aí, enfim, deu tudo certo, ele conseguiu voltar, mas isso no início da pandemia, tá? Não contem mais com isso. Olha só, parece que você respondeu a pergunta lendo o que mandaram aqui no Instagram. Eu não estou tendo acesso. Mas no Instagram... no Instagram, a Keila mandou o seguinte: no caso do consumidor que deixa de ir para a viagem porque a cidade entrou em lockdown, mas a viagem não foi cancelada, como que fica essa situação? Entra naquilo que eu falei, assim, né? Independente, assim, do motivo, né, que levou o consumidor a cancelar, a princípio, né, desde 1º de janeiro desse ano, as companhias aéreas não são obrigadas aí a cumprir isso que estavam cumprindo durante a pandemia. Então, vale a pena você, né, a pessoa entrar em contato com a companhia ou com a agência ou com ambas e tentar aí uma negociação para se eximir pelo menos da multa, demonstrando, né, essa situação, né, que enfim, uma força maior aí, um caso fortuito, e demonstrar que a culpa não foi dela. Mas assim, não há, a lei não está exigindo, né, das companhias aéreas que faça como estava fazendo até 31 de dezembro, ok? Então, vamos prestar atenção aí, porque infelizmente, assim, o ônus é grande, né? Porque eu imagino uma pessoa que chegue no aeroporto, como eu citei, para fazer o teste ali, porque é muito mais cômodo, né? Você chega ali, o teste, quando eu fiz o PCR, saiu em 4 horas, saiu até em menos tempo. Então, você já está ali no aeroporto, você já pega o resultado e vai. Mas foi o primeiro PCR que eu fiz quando eu viajei o ano passado, né? Então, assim, eu nunca tinha visto um resultado, né, de um PCR. Eu peguei ali, eu não sabia, assim, eu peguei, estava aflita, né? Aí eu olhei assim, tinha os dados de referência, né? Ah, se der positivo, tal.
eu já olhei para a menina, deu positivo, moça, né? Assim, porque é a sua viagem, né, que tá em jogo, né? Você já investiu em hotel, em um monte de coisa, então, assim, é uma situação muito complicada, mas infelizmente, atualmente, é uma questão de conversar, certo? E Entendi, aí, assim, perfeito. né, se mudou, né, Rogério? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, até em voos nacionais aqui, a gente tem as conexões, né? Então, conexões, escalas. Se, por acaso, é cancelado só um trecho, né? O que que acontece? O outro trecho, você sabe se consegue se reaproveitar aí, ou se é considerado só um, é como se fosse uma passagem? Como é que funciona isso? Eu já respondo disso, mas como você estava falando de testes e entrou uma pergunta aqui Tá. sobre esses testes, então eu vou te passar a pergunta. É legal, gente, manda pergunta aqui, porque dela não faz pergunta lá, a gente só vai. Aqui. É, então, a Cadecrim, né? Cadecrim é Academia de Criminalística lá de São Paulo. Inclusive, eu fiz um curso lá no Você final de falou. semana que foi maravilhoso. Você Até fiz falou. um vídeo falando. Eles estão perguntando aqui, ó, esse teste é para os casos de viagens internacionais ou o teste vale também para as viagens A nacionais? princípio, a gente tem conhecimento que, assim, para viagens internacionais, tá? E não todos os destinos, tá? Porque cada país aí agora está com uma regra, né? No início da pandemia, assim, a maioria dos países, dos destinos estavam fechados, né? Não só para brasileiro, né? Não só para quem saísse do Brasil. Mas aí começou, assim, principalmente depois que vieram as vacinas, começaram a abrir. Então, você pode entrar, mas desde que você apresente não só o certificado de vacinação, mas também um PCR, um antígeno, blá, blá, blá. Então, assim, a princípio, o teste é exigido para voo internacional, tá? Eu não tenho conhecimento, para não falar que eu não tenho conhecimento, no início da pandemia, mas aí eu já não sei te dizer se hoje ainda está valendo essa regra, até o início de 2021, Fernando de Noronha estava exigindo o teste, o PCR, para entrar lá, porque como é uma reserva, enfim. Então, assim, quando o turista desembarcasse lá no aeroporto, para embarcar, né, com destino, e lá no desembarque tinha que mostrar um teste. Foi o único destino nacional que eu soube que estava exigindo teste, ok? Bom. Entendi. Sobre a sua pergunta, né, de quando Uhum. mudou o trecho de ida e o trecho de volta não, o que acontece nesses casos, né? É Isso, mais ou menos isso que você perguntou. Tá. Então, o que a ANAC explica nessa situação? É que quando você compra uma viagem, um transporte aéreo, isso é único, né? Então, é um localizador, é o mesmo localizador para o trecho ida e volta. Então, se você teve um problema relacionado a um trecho, tipo a ida, e você, na volta, foi tudo tranquilo, você pode pedir o quê? O reembolso do valor integral dessa compra, Sim. da viagem completa, por conta desse atraso, seja ele na ida ou O na que volta. acontece também, assim, por exemplo, como eu falei, né, a pessoa vai, né, e tem algum problema na volta, né? Só que a pessoa tinha um compromisso, ela tinha que necessariamente chegar naquele dia, né? A gente sabe que é complicado também marcar compromisso no dia que seja, mas assim, enfim, quem viaja muito tem esse tipo de problema. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, então, assim, nesse dia eu não posso cancelar. A gente só tem para daqui uma semana, né? E aí a pessoa fica naquela situação. Então, assim, essa questão de trecho também tem que dar uma olhadinha quando você compra, né? Porque é o que o Rogério falou, geralmente é o mesmo localizador, é tudo. Só que se você compra, por exemplo, por uma agência, pode ser que sejam trechos destacados, né? Mas
via de regra, é isso que o Rogério falou. Mas sempre se atentar ali nas letrinhas miúdas, né, que a gente fala. Quando você compra a passagem, você só, o destino, né, tal. Não, olha ali o que está escrito, porque isso, na hora que dá problema, é um contrato, né, é um contrato. Então, ou então liga para o Rogério que Exatamente. ele resolve o seu problema. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Já que você está me fazendo Vamos lá. perguntas, eu vou te Vamos fazer ver se uma você pergunta responder. também. Não, tô brincando. Não, mas eu vou fazer uma pergunta que não está nem aqui no script, mas como você falou do compromisso. Suponhamos que eu seja um palestrante famoso, alguém que já tem um compromisso marcado em um determinado local, e eu preciso chegar lá naquele dia, naquele horário, porque eu tenho esse compromisso. E por algum motivo, por exemplo, funcionário com Covid, a companhia aérea cancelou o voo, eu fui realocado em outra aeronave, mas mesmo assim eu cheguei atrasado. E não pude, por exemplo, palestrar. Então, eu posso ter isso como um prejuízo e posso cobrar isso de alguém? Quem que teria que responder por esse prejuízo que eu acabei tendo? Porque eu não palestrei e também não ganhei dinheiro. Você comprovando tudo isso, né, assim, como a gente fala, assim, a regra, né, a lei não aplica às companhias aéreas essa obrigação, né, de indenizar esses custos que não são relativos à passagem aérea, tá? Mas, como a gente sabe, né, a gente tem tanto o PROCON quanto os juizados aí. Então, se a pessoa passou por uma situação dessa, que foi, né, teve prejuízos, então tem ali os comprovantes de tudo isso para, a meu ver, uma ação, né, no juizado, dependendo do valor no juizado, né, mas seria uma ação judicial, né, porque a companhia aérea, pela minha experiência, a companhia aérea, como não há uma lei que fale, não, você deve, né, se o cliente comprovar ali que teve esses gastos, você é obrigada enfim, a ressarcir, ela vai esperar você ir na justiça. Ela vai esperar. Fabiola nunca mais me convida para uma live, eu fazendo pergunta que nem tá no script aqui para ela, gente. Não, mas assim, se eu não sou... Fabiola vai me dar as contas aqui, mas sabe o que é isso, gente? É tática. Porque daí eu faço uma pergunta para ela e eu já tô lendo ali, ó, enquanto ela tá respondendo, a resposta da próxima que ela vai me perguntar. Você tá ganhando. É jogada. Não, mas assim, não, se a gente não souber também, enfim, a gente fala, olha, vamos pesquisar e depois fazemos outra live com a resposta. Virou uma indústria da live aqui, né, Rogério? No seu canal, no meu, né? Eu vou fazer uma live aqui, eu vou sugestionar uma live para a gente fazer, assim... eu posso processar a Claro, e agora eu vou falar o nome da empresa mesmo, posso processar a Claro pelas 1 milhão de ligações que eu recebo o dia inteiro no meu celular e uma que eu acabei de receber agora enquanto eu estava aqui na live, né? E daí aquelas ligações que é um robô te ligando para te dar uma promoção, sabe? Eu não aguento Rogério, mais. eu assim, aproveito para falar da Vivo, porque assim, eu pago um plano aqui que é TV, né, internet, e antes da gente iniciar, a minha TV estava ligada e estava assim, aparecendo toda hora, sem sinal, sem sinal. Eu falei, gente, assim, e sabe, né, não é dos planos mais baratinhos, mas mesmo que fosse, né, mas assim, eu pago um plano mesmo até, né, intermediário aí, e poxa, quando você precisa... Aí eu ainda falei aqui em casa, eu falei assim, olha, se começar a falhar, eu até vi o nosso vídeo para fazer o convite para o pessoal ontem, e no início falhou muito a minha internet. Ficou gravado. Eu vou pôr isso no meu processo e vou falar para o juiz, eu vou falar, olha aqui a prova, ó, ao vivo eu passando esse carão. E se o juiz me indeferir por ser meros aborrecimentos cotidianos, eu vou falar, então se inscreve no canal. Não, sério, gente, eu não aguento. Todos os números que me ligam da Claro, eu vou falar aqui várias vezes, claro, eu salvo no meu celular, sabe?
E daí, o que eu faço? Alguns eu bloqueio, mas Eles eles têm ligam vários, outros né? números. É tipo um E é robô, né? incrível. Hoje, para você ter ideia, ao mesmo tempo que tocou o celular, tocou o número fixo. E era a mesma gravação. Eles te Era a amam, mesma. né? Eles querem falar com Mas, você na enfim, orelha direita, na esquerda, né? mas enfim, Não, eu tô mas mudando aqui falando o aí, tema, né, de vamos lá. direitos, de indenização, pegando o gancho, não tem essa. Aqui na nossa live a gente fala de tudo, não tem essa. E Vai, você ia fazer a pergunta do isso. cancelamento, você começou a fazer alguma coisa nesse Assim, né, sentido? quando a companhia aérea cancela, quem que arca com hospedagem numa situação assim? Vamos imaginar que eu vou para Curitiba, vai pegar um voo para outro lugar. E aí, então, eu estou lá em Curitiba, né? A princípio, eu não estou aqui em São Paulo, onde é a minha casa. E aí eu chego lá em Curitiba, no aeroporto, e a companhia me fala, seu voo está cancelado. E aí, quem que arca com esse hotel? Sou eu? Já vou te responder. Só vou falar o comentário da Josi aqui no Instagram, que a Josi mencionou que a própria Claro pede para você se cadastrar lá no Não Perturbe para não receber ligações. Acredite se quiser, Josi, eu estou cadastrado nesse Não Perturbe para não receber ligações da Vivo, da Claro, da TIM, e eu continuo recebendo É só da triste, Claro. é. Eu vou contratar a doutora Fabiola para entrar com uma ação para mim Vamos lá. contra a Claro e depois a gente divide os Opa, então honorários tem da que, né, indenização. e tem que torcer para cair na mão de um juiz que fale que não são meros aborrecimentos cotidianos, porque isso Ou a gente pode dar a sorte de cair com um juiz que também recebe esse exatamente. Aí tipo de ligação. ele vai se vingar na sentença. Exato. Vamos lá. Mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta, então, se o seu voo atrasou e por conta disso você acabou tendo prejuízo com reserva de hotel, aluguel de carro, etc, etc, sinto muito me informar, mas a princípio quem vai ter que arcar com esses valores é você, hora consumidor. Você vai ter que arcar, você vai ter que acabar fazendo reserva em outro hotel, você vai ter que pagar aquele aluguel do carro que você não conseguiu usar porque seu voo atrasou. E daí você vai ficar pensando, poxa vida, mas e agora? Eu sou o consumidor, eu sou a parte fraca da relação, tenho a inversão do ônus da prova, eu tenho tudo ao meu favor e mesmo assim eu que vou ter que pagar? Sim, você vai ter que pagar, não vai adiantar você brigar ali, não vai adiantar você chamar a polícia. Então você paga, guarda todas essas notas, guarda todos esses recibos de prejuízos que você teve e depois você pode ir ou no juizado especial, no Procon, ou até mesmo contratar um advogado. Esse terceiro é o que eu mais indico, contratar um advogado, para que ele peça na justiça o ressarcimento desses prejuízos que você teve, que é o que a gente chama de danos materiais. E, assim, em relação, né, à alimentação e pernoite, naqueles casos, assim, que a pessoa, né, já está ali e o voo foi, por exemplo, atrasado, né? Ele não foi necessariamente cancelado ou, né, então o passageiro foi colocado em um outro voo, enfim, e ficou horas ali no aeroporto. Como é que funciona isso, Rogério? Tem uma regra, né, assim, a partir de 2 horas, né, se o atraso for até 2 horas, mais de 2 horas, enfim, como é que funciona isso? Tem uma regrinha que foi instituída pela própria ANAC, né? Então tem essa regra que a partir de 1 hora eles têm que disponibilizar para vocês meios de comunicação como internet, telefone, etc, de graça, né? O meio de comunicação que você precisar. A partir de 2 horas eles são obrigados a disponibilizar para você voucher, refeição, lanche, mesmo que seja aquele lanchinho que dão dentro do avião, que é um negocinho de amendoim. Só para matar a fome. Tem que disponibilizar.
Agora, se passou de 2 horas e já foi tipo para 4 horas de atraso, então eles são obrigados a te dar hospedagem somente em caso de pernoite, né, no aeroporto, assim como o translado, né, o transporte de ida e volta aonde eles estão te hospedando. Agora, se o passageiro estiver no local de domicílio dele, a empresa então tem que fornecer apenas o transporte para que esse passageiro vá até a residência dele, da sua casa para o aeroporto. Legal. E vice-versa. E passageiros com necessidade de assistência especial, também tem na regra, e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de ser pernoite. Isso é legal, né, Rogério? Porque assim, e tem que fazer valer a regra, né? Porque assim, a pessoa, independente do motivo, né, que a pessoa com deficiência está viajando, né, mesmo que seja turismo, poxa, né, a pessoa vai ficar ali horas, né, no aeroporto, mesmo que não seja, né, esse atraso não se deu ali no período noturno, mas assim, a pessoa com necessidades especiais ali, né, com deficiência, ela sempre precisa, né, enfim, e o acompanhante, né, então tudo é um pouco mais dificultado. Então, eu acho muito legal e acho que as pessoas têm que conhecer e fazer valer, né, essa regra. Por isso que eu acho interessante a gente trazer Sim. isso, né? O meu grande amigo, o Emerson, o Emerson Neves, que ele é triatleta, já fiz live com ele, inclusive. Ele está aqui acompanhando a nossa transmissão pelo Instagram. E ele está aqui falando que, às vezes, as regras não são de conhecimento, está concordando aqui com o que a gente está colocando. E quando eu fiz a live com ele, ele ainda mencionou que quando você vai fazer uma viagem, acompanhando a pessoa que tem uma deficiência, uma necessidade ali especial, esse acompanhante tem um desconto nessa passagem também. E outro ponto importante também, já que a gente está falando de voo, aeroporto, tudo isso, e que ele reclamou também na live dele, é que os aeroportos, eles não dão a mínima assistência para quem, por exemplo, tem um cão-guia, como é o caso dele. Então, você não tem um local ali no aeroporto que você possa dar uma água para o seu cachorro, você possa dar uma alimentação para o seu cachorro, que o seu cachorro possa fazer as necessidades dele. Não tem. Ou se tem, eles também não passam essa assistência, né, ali. Então, não tem nenhuma. Então, muitas vezes, existe a regra, existe a legislação, mas ela não é passada para as pessoas. E cabe a nós, tipo, eu, você e várias outras pessoas que são influentes. Nossa, né? Agora eu me coloquei lá em cima e você também. Assim, essas pessoas assim, influentes, que têm seguidores, né? Então, cabe a nós levar esse conteúdo para as pessoas. Ele está falando aqui, ó, ele andou com o cachorro no aeroporto todo, procurando esses locais que ele pudesse dar uma assistência para o cão-guia dele. E não teve. E depois ele ainda teve problema para embarcar com esse cão-guia na aeronave. Né? Exigiram uma série de documentação. De animais, né? A gente viu o caso aí da Pandora, então a gente espera também que haja assim mais atenção, né, com os bichinhos, porque já é um sofrimento, né, para eles, assim, né, mesmo que para os cães, falando dos cães em geral, né, mesmo que não são os cães guia. Mas, assim, né, o bichinho já vai sofrer ali, dependendo das horas de voo, eles têm que ficar em jejum, tem uma série de procedimentos ali, né? Poxa, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter, eu acho que esse caso Pandora aí, né, veio, assim, trazer aí à tona muitos problemas, né? E eu acho legal a gente falar disso, né? Falar... E falar, porque eu vi na live dele, né, ele falando que aqui no Brasil tem pouquíssimos cães treinados, né? Então, assim, também é uma coisa assim, eu acho que os aeroportos falam, já que tem pouco, né? Assim, é como se fosse uma coisa assim, quem quiser que pede, né? E não é assim, né? Não é assim. A lei existe, enfim, a regra existe, ela tem que ser divulgada e tem que ser aplicada, né? Então, fica aí, né,
a nossa mensagem, digamos assim, né? Como você falou, a gente, independente do número de inscritos, de seguidores, eu acho que a gente está aqui num canal que qualquer um pode assistir, né? Então, é um meio de comunicação e a gente tem que realmente trazer essa informação de qualidade. Eu acho que é o nosso papel, não é? Bom, Perfeito. então vamos seguir aqui. A gente acho que já falou aqui a próxima questão aqui do roteiro, que seria a questão do passageiro infectado por Covid, né? Então, então assim, Exato. hoje está valendo aquela regra que, assim, conversar com a companhia aérea, não é isso, Rogério? Porque a companhia não tem aquela obrigação de não cobrar a multa ou de devolver o dinheiro, né? Essa regra não vai. E assim, sempre que você se sentir lesado, por exemplo, nessa situação de Covid, você não pegou Covid porque você quis, né? E você com Covid, você não pode embarcar. Então, Sim. não vai ter como embarcar. E aí você gastou um dinheiro que a gente sabe que não é baixo, não é barato, uma passagem aérea, e você vai perder esse valor? Você vai simplesmente perder? Então, de repente, você pode tentar uma reclamação no Procon, uma reclamação no consumidor.gov.br, uma reclamação no juizado, uma reclamação junto do seu advogado. Então, assim, vale a tentativa, mas a gente sempre orienta, né, de acordo com o que está na lei, que não há hoje nenhum auxílio, nenhum incentivo previsto assim para alteração de voos por passageiros que receberam diagnóstico de Covid. Covid. Como eu falei, né, algumas companhias aéreas aí, e eu cito a Latam, porque saiu na mídia, ela pelo menos está deixando de cobrar multa, né, na remarcação. Então, e assim, né, se houver a diferença tarifária, ela cobra, porque a gente sabe que as passagens aéreas são cotadas aí em dólar, então sempre tem a variação, a mesma passagem, se você compra para um dia, pode ser um outro preço no outro dia. Então, se houver essa diferença tarifária, o consumidor ali que teria que arcar, né, com esse valor. Então, vale a pena aí entrar, se essa for a sua situação, entrar em contato com a companhia e mesmo com a agência que você comprou, se você comprou por agência. Exatamente. E aí, Rogério, assim, se você tentou falar com a agência, você tentou falar com a companhia, foi no Procon, tentou de todas as formas e não conseguiu resolver, como que você entra com um processo judicial contra essa companhia, contra essa agência? Então, primeiro, você não conseguiu nada disso, você senta, chora, tá? Coloca pra fora, libera, né? Tipo, não fica com aquela mágoa dentro de você, né? Vai lá fora, grita, só não pode agredir Extravasa, ninguém, grita, né? Xinga, extravasa, mas não agride ninguém. E daí, o que eu aconselho, brincadeiras à parte, você pode procurar um advogado. Eu sempre falo para as pessoas procurarem um advogado, por mais que elas possam entrar no juizado especial cível sem um advogado, por mais que elas possam ir no Procon, né, ou mesmo fazer outro tipo de reclamação na própria companhia aérea, eu sempre instruo a procurar um advogado, porque o advogado sabe exatamente a forma correta de ser feito, vai fazer um trabalho bem feito. Então, se você tentou com a companhia aérea, não deu certo, então, ou você vai no juizado especial cível, tem muitos aeroportos que possuem juizado especial, então você pode ir no juizado ali no próprio aeroporto. Você pode também ir na sua cidade, depois que você chegar da sua viagem, e leva os seus documentos principais, que são cópia da carteira de identidade, CPF, um comprovante de endereço. Você vai ter que passar a sua qualificação, os dados da companhia aérea, leva o bilhete da passagem, enfim, toda a documentação relacionada àquele fato, para que possam, então, fazer a reclamação. Rogério, assim, eu, né, no canal, como eu falo muito, assim,
de viagem, enfim, eu misturo um pouquinho, né? Não fico só ali no direito internacional. Eu sempre alerto, assim, né? Porque viagem, mesmo nacional, não é assim, não é falar da boca para fora. Tenha uma reserva, né, de dinheiro, porque assim, tá, é o que a gente está falando aqui, existe a lei, você vai fazer a lei valer, mas assim, muitas coisas, é o que a gente está falando aqui, pode ser que você tenha que arcar, seja com hotel, seja, né, com uma remarcação ali, alguma coisa assim, e depois você briga, né? Depois briga, que eu digo, na justiça, né? Como o Rogério falou, não é para bater em ninguém. Sempre na justiça, Né? nada de Aí fazer com as você próprias mãos. calmamente liga para o seu advogado, né? Explica a situação com essa documentação toda que o Rogério explicou. Aí sim você tenta valer, né, o seu direito ali, mas muitas vezes você vai ter que arcar, né, com um custo ali inesperado, né? Então, assim, não viajem, mesmo que for uma viagem curta, não viajem com dinheiro muito contado, né? Eu falo muito de Portugal lá no meu canal, o pessoal às vezes vai para Portugal e fala, eu tô indo com 100 euros, né? Assim, no bolso, é o que eu tô levando, né? Poxa, tenha cuidado, né? Porque assim, tudo bem, 100 euros para a gente são quase R$ 700, mas assim, em Portugal são 100 euros, né? Lá na Europa são 100 euros. Então, assim, tenha cuidado com isso, né? Sempre tem aí uma reservinha, porque pode acontecer, né? Pode acontecer e aí você resolve depois, com calma, né? Então, eu acho que é isso. As dicas aí. E outra coisa, né, Rogério? Assim, quando você for comprar a passagem, né? A gente até tinha comentado. Compre num site idôneo, né? Hoje tem muitas agências aí online. Se você vai numa agência física ou se você vai direto na companhia aérea, né? Tente buscar aí empresas idôneas, né? Porque muita gente, olha, eu comprei tem uma agência nova aí virtual, né? Um site que vende passagens por um preço, nossa, metade do valor. Desconfie, né? Desconfie. Pode falar o nome? Não, pode. Depois a Não. gente é processado, né? Não pode. Mas enfim, Eu depois te vou. mando aqui, depois te mando para você. Mas assim, meio Tá. que assim, você ter o bom senso, né? Assim, poxa, se uma passagem custa, não sei, vai, R$ 1.000, tem um site ali vendendo por R$ 200, poxa, desconfio, né? É muita É, diferença, né? Agora, assim, essas seriam minhas dicas, né? Para você não ficar aí na mão, porque aí nesse caso, se você comprou de uma empresa que ou não existe, ou enfim, que é uma empresa que não é idônea, aí o caso vai ficar mais complicado, porque a gente não está falando de cancelamento, né? A gente está falando de um problema ainda maior. Então, assim, tome cuidado com isso, porque a gente, quando compra de uma empresa idônea, já pode ter um problema, como a gente está falando aqui, né? E imagine. e tem gente que compra pelo Então, tome WhatsApp, muito né? cuidado. Tipo, faz lá um Pix. Tome muito cuidado com isso, porque, enfim, os golpes estão aí, a internet, né? A vida virtual aqui é muito legal. Você vê, a gente está aqui fazendo um bate-papo muito bacana, né? Graças à tecnologia, mas assim, tem os riscos também. Então a gente tem que ficar muito atento, certo? Bom, É isso aí. você tem mais alguma E dica, vamos lá. Rogério? Não, eu só queria falar para o pessoal dos Sim, aeroportos, sim. né? Quais que eu Sim, falei do se tem juizado fórum, especial, né? né? E daí assim, isso. Daí só para o pessoal entender, o juizado especial tem juizado especial em alguns aeroportos, é gratuito e tem como objetivo o quê? É justamente para resolver aqueles tipos de situações que não envolvam valores acima de 20 salários mínimos. Então, você pode ir lá no juizado sem um advogado, mas não Não vai sem aconselhamos. advogado. Contrata um advogado, que é melhor, tá? Contrata. O advogado já sabe as manhas, já sabe ali o que Verdade, fazer, não verdade. vai se aventurar, né? Então, assim, os juizados, eles vão atender geralmente quais causas, assim, extravio de bagagem,
atraso e cancelamento de voo, overbooking, explica para o pessoal o que é overbooking. É uma prática, é muito complicado, porque assim, as empresas aéreas, elas vendem, às vezes não, né? No geral, mais assentos do que elas disponibilizam, porque elas contam aí com uma porcentagem de cancelamento, elas contam, né, que, vamos dizer, o avião tem 100 assentos, elas vendem 110, contando que 10 pessoas, por algum motivo, vão cancelar. Elas contam com com a sorte, digamos. E eu estou falando das grandes, não são, né, todas. E aí, quando acontece isso, então, principalmente alta temporada, quando você está indo para um destino né, muito buscado naquele período, acontece isso, já aconteceu comigo. E aí a empresa é obrigada a, né, te colocar num outro voo, a mesma história, porque você ficou igual a dança das cadeiras, né? Você sobrou ali, né? Então, mas você pagou pelo seu voo, então ela tem toda essa obrigação de ou te colocar num outro voo, ou te restituir, valem aquelas mesmas regras, né? Porque a culpada foi ela. Maravilha. E eu vou falar para o pessoal rapidinho onde que tem juizado especial, em quais aeroportos. Então, tem juizado especial no Rio de Janeiro, no Aeroporto Galeão, no Santos Dumont. Em São Paulo tem no de Cumbica, que é Guarulhos, no de Congonhas. Em Brasília tem juizado também no Aeroporto Juscelino Kubitschek. Em Mato Grosso, Marechal Rondon. Minas Gerais, no Tancredo Neves, e em Recife, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire. Então, todos esses que eu mencionei possuem o juizado especial para que vocês façam as suas reclamações ali mesmo no aeroporto, tá lá naquele calor, naquela emoção, bravo, já vai lá no juizado. Muita gente me pergunta, mas eu vejo ali a placa, né? Juizado, não sei o quê, para que é, né? Enfim, para treta ali que teve no aeroporto, né? O pessoal deve achar que é juizado de menores, exato, né? Exato, mas enfim, né? Aí tá explicado aí para que serve. Você tem mais alguma dica, Rogério? Exatamente. Do pessoal, acho que são... Não, eu acho que o mais importante mesmo é quando tiver qualquer problema relacionado a cancelamento de voos, você, né, a gente fez várias brincadeiras aqui, mas falando sério agora, você manter a sua calma para que você não acabe perdendo a razão, você guardar todos os documentos que envolvem aquela viagem, ou seja, bilhete, do voo, despesa que você teve para alugar carro, que você teve para hotel, para hospedagem, para alimentação. E assim, primeira coisa que você tem que fazer, vai lá na companhia aérea, faz a reclamação. Só que quando você for lá fazer a reclamação, não faz uma reclamação de boca, né? Vai lá, reclama, não, você tem que documentar isso. Então anota com quem você falou, quando que você falou, pede um número de protocolo daquela reclamação. Não querem te dar nada disso? Beleza, vem cá. Você pode ser minha testemunha aqui, ó, tô tendo um problema assim. Pega os dados de 2 pessoas para serem as suas testemunhas, né? Nome, RG, endereço, telefone. Chama essas 2 pessoas, pegue os dados dela, reúna todos esses documentos e mande para a companhia aérea fazendo a reclamação. Mesmo assim, eles não resolveram, aí você parte para o PROCON ou para o juizado ou através de um advogado na justiça para que ele possa cobrar tanto os danos materiais e, dependendo da situação, da gravidade dessa situação, o advogado também pode pedir danos morais para você. Agora, se você vai ganhar os danos morais, aí a gente já não sabe, porque o juiz pode entender que foi um mero aborrecimento da vida cotidiana, do dia a dia, né? Então, e lembrando, né, que assim, os danos materiais, assim, que foram custos ali, que você tem notas fiscais e etc., como eu falei, né, dependendo ali do caso, se for esse caso que a pessoa já está no aeroporto e aí a companhia aérea né, fala assim, você paga
a sua acomodação pernoite, né? A pernoite, e depois a gente reembolsa tal. Isso são danos materiais. Você pode resolver, né, dependendo da situação, diretamente com a companhia ou com a agência. Agora, danos morais, só na justiça, né? Só o juiz que vai apreciar ali esse pedido e verificar se houve ou não, como o Rogério falou, vai depender não só da situação, mas também como do entendimento do juiz, né? Verificar se teve esse dano moral. A companhia aérea não adianta você pode até comprovar o dano moral, mas ela não vai te ressarcir, né? Isso aí tem que passar pelo crivo do juiz. Perfeito. Não é isso? Rogério, acho que a gente cumpriu aqui, né, o que a gente tinha proposto, né? Nossa, te agradeço demais aqui. É a segunda live aqui no canal. A terceira, né, com você. E espero que a gente continue aí essa parceria de lives, de redes sociais. E, enfim, você está com um projeto novo. Deixa aí os seus contatos, o seu Insta. Fala tudo que você quiser falar aí. Meu canal está aberto sempre para você. Muito obrigado, Fabíola. Eu agradeço, primeiramente, o convite, né, para estar estreando aqui no YouTube. Estou estreando pelo Vida de Advogado no seu canal pelo YouTube. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço por você ter me explicado como fazer essas lives no YouTube, porque eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade. Aprendemos juntos. Eu estou realmente com Aprendemos juntos. Aprendemos juntos. Hoje apanhamos um pouquinho para entrar, e olha que nós fizemos um ensaio ontem deu certinho, e hoje para entrar a gente teve uns 15 minutos de atraso aqui. Mas enfim, deu tudo certo. Então eu queria agradecer principalmente também para o pessoal que ficou assistindo, seja pelo seu YouTube, seja aqui pelo Instagram. Eu tenho o pessoal da Cadecrim que assistiu, a Josi, que é fotógrafa, quem quiser o contato da Josi para fazer aquelas fotos profissionais, que você cruza o braço, faz assim. A Josi é sensacional, inclusive ela vai fazer algumas fotos minhas. Eu só estou esperando minha barba crescer um pouquinho. Você não gostou mesmo de ficar sem barba, né, Rogério? Você falou que parece que falta alguma coisa, é isso? Não consigo. Falta. Então, eu estou esperando, né? Então, eu queria agradecer a Josi, agradecer a todos vocês que assistiram a live aqui no canal do Instagram e no YouTube e que vão assistir depois também. Você que não acompanhou ao vivo, mas está aqui assistindo agora, nesse momento. Então, muito obrigado. E sobre o projeto novo, Fabíola já está convidada para esse projeto. Vai ser um quadro chamado Happy Hour do Vida de Advogado. E esse quadro eu acredito que eu vou fazer na sexta-feira, porque é sexta, o dia do Happy Hour, né? Então, acho que eu vou fazer na sexta-feira. Depois eu passo a data para vocês, mas vai ser no comecinho de março. Então, eu acredito que na primeira sexta-feira de março, que é dia 4 de março, nós já entramos com esse projeto e vai ser um bate-papo, entrevista, debate. A gente vai pegar alguma coisa que aconteceu no decorrer da semana e ficar ali debatendo o que cada um achou. Vamos beber alguma coisa, comer durante a live. Não, vai ser muito legal. Assim, eu acho muito bacana que o Rogério ele tem várias ideias, né? Assim, você fala com ele, ele já, nossa, mas eu tô com um novo projeto. Eu não sei nem quantas horas você tem no seu dia, Rogério, porque assim. A gente arruma. Inclusive, eu tenho um novo projeto que eu também já vou colocar para você. E daí você pode já, se você quiser, a gente faz esse projeto juntos. Eu queria fazer podcast. Legal. A minha amiga que fez a primeira live aqui comigo, a Experimental, ela faz, então ela pode ajudar assim, a gente, né, explicar direitinho, porque ela começou a fazer e, né, enfim, começou a experimentar, então é uma pessoa que consegue ajudar a gente. Eu tô dentro. Você vê que o Rogério fala assim, eu tenho um novo projeto, né, se você quiser, eu quero. Não, maravilha. Esse novo projeto a gente já pode
do podcast já fazer ele em conjunto, um negócio assim, os dois sempre juntos ali, a gente vê um dia. O Lucas, ele fala que eu sou louco, que nem você, que eu, né, não sei que tempo que eu vou fazer, mas aqui em casa o pessoal, né, tava vendo assim os vídeos e fala, ih, olha, encontrou tu doido. É por isso que tá dando certo a parceria. É dois doidos, mas o importante é que o pessoal gosta também e a gente traz bastante informação, né, Rogério? A gente faz as brincadeiras, mas assim, a gente traz informações muito úteis, muito sérias. Isso que é muito bacana, né? Maravilha. Então, muito obrigado novamente. Gente, muito obrigada aí pela participação, tanto aqui no YouTube. O pessoal não fez muita pergunta por aqui, porque meu canal, vocês sabem, ainda é pequeno, mas só depende de vocês para ele crescer. Mas aí no Insta do Rogério, que, nossa, já tem muitos seguidores, então sempre tem mais perguntas. Eu agradeço a participação de todo mundo e agradeço especialmente a você, Rogério, por ter aceito aí o convite e ter participado aí dessa aventura aí, dessa live que a gente está aprendendo junto, mas você vê que está dando certo. Tá, eu vou colocar para o pessoal do Instagram, pessoal do Instagram que quer seguir a Fabiola lá no YouTube, o canal dela é F de faca, S de sapo, Z de zebra, internacional. Então, FSZ Internacional. São as iniciais do nome dela. Sartarelli Zampini. Né? E lá no Insta, eu tô como Zampini Fabiola. Então, quem quiser, me segue lá. Eu também eu entrei no Insta o ano passado, até demorei bastante, né? Porque hoje tem que ter, né, esse marketing digital. Demorei bastante para entrar, mas então tô iniciando por lá também. Então, quem quiser se conectar lá, e assim, né? Quem encontra o Rogério me encontra, quem me encontra o Rogério, e a gente está junto. É isso aí, a gente ainda vai fazer muita coisa juntos. Com certeza. Aguardem. 2022 tá é nosso ano. Pessoal, é isso aí. Eu vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram. Eu vou me despedir aqui do YouTube. Muito obrigada. Boa noite a todos.